De volta com mais um Escolas do Conhecimento aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. A nutrição voltada para o esporte vem se tornando cada vez mais indispensável para aquelas pessoas que desejam obter melhores resultados físicos e, é claro, uma vida mais saudável. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com a professora de nutrição, Giovana Vec. Primeiramente, professora, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Obrigada. Professora, qual a importância de se alimentar bem antes da prática de exercícios físicos? Bom, é um assunto bem importante, porque muita gente acaba esquecendo, vai treinar na correria, né? Sai do trabalho e vai direto. Ou treina de manhã em jejum, o que não é 100% indicado, mas algumas pessoas conseguem se adaptar e treinar super bem. Mas na grande maioria das vezes é super importante o fornecimento adequado de nutrientes, e aí especificamente nesse caso o carboidrato, né? Então vamos lá, onde a gente encontra carboidrato? No arroz, no macarrão, nas frutas, né? Em todos os cereais como a aveia, o trigo. Nesse caso o carboidrato é super importante, por quê? Porque ele fornece energia, primordialmente é a maneira como o nosso corpo mais gosta de utilizar a energia, de transformar, né, o próprio alimento em energia. Então, o carboidrato realmente acaba se tornando o mais importante, o macronutriente mais importante nesse momento, antes do treino. Antes do treino, pode ser antes do treino meia hora antes, 1 hora, 2, 3, 4, quanto tempo antes, né? Uhum. O pré-treino ele pode até ser 3 horas antes do treino, desde que seja uma refeição completa e que te dê quantidade, né, de carboidrato suficiente para manter o treino, por exemplo, daqui a 3 horas, por mais ou menos 1 hora, né? Se for um treino um pouco mais exaustivo, daí sim, um atleta, enfim, algo um pouco mais demorado, aí a gente também pensa em aportar carboidrato durante o treino, né? Mas nem sempre é necessário, na maior parte das vezes não é necessário. E se a refeição for mais perto, então, do treino, né? Um carboidrato que seja de absorção bem rápida, né? A gente chama de alto índice glicêmico. O que seria isso? Um suco, uma fruta de digestão rápida, tipo uma banana, né? Não colocar outras coisas, né, no meio dessa refeição, como fontes de proteína, fontes de gordura, que sempre retardam um pouco essa digestão. Comer uma feijoada antes de treinar, não. Não é uma boa ideia, não. A não ser que tu coma uma feijoada, espere um tempo. Ela pode servir como um pré-treino, mas assim, não aquele pré-treino que acontece meia hora, 1 hora antes do treino, né? Então, assim, é aquele famoso, na nutrição tudo depende, né? Tudo depende. Então, tudo depende do contexto também que a pessoa está inserida. O tipo, né, de prática esportiva, a intensidade que vai ser necessária e tudo mais, né? Exatamente. Mas de uma maneira bem geral, sempre carboidrato. E os suplementos alimentares, professora, como eles entram nessa história? Então, se a pessoa não tem a possibilidade de se alimentar antes do treino, aí a gente recorre aos suplementos como uma estratégia nutricional. Não que eles sejam recorrentes e extremamente necessários, né? Talvez aí em atletas, em pessoas que treinam maratonas, né? Os ciclistas que fazem treinos de 4 horas, 5 horas, naqueles longões, né? De bicicleta. Sim. Aí sim a gente tem que repensar um pouquinho os suplementos daí no meio do treino, né? Ou antes, como eu falei, se não houver a possibilidade de comer. Mas a gente sempre preza pela comida de verdade. Sim. E o jejum ali, eu fiquei me questionando, poderia falar mais um pouquinho sobre treinar em jejum? Claro. Eu já conheci pessoas, eu gosto de treinar em jejum, mas eu já ouvi falar bastante também que não faz bem. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Então, a gente tem que se autoconhecer um pouquinho, né? E o nutricionista muitas vezes ajuda e o paciente a se autoconhecer. Então, tem muitas pessoas que estão acostumadas a fazer jejum desde criança. Pulam um café da manhã, por exemplo. E estão adaptados a esse pular o café da manhã. E se a gente pede para eles comerem antes do treino, eles passam mal. Então, essa pessoa está adaptada ao jejum. Sim. Então, o corpo rapidamente vai e começa a utilizar outras fontes de energia. Depósito de gordura ou própria proteína, que daí não é muito legal, né? Porque a gente usa a massa magra, tira a proteína do músculo de uma maneira bem simples, assim, para usar como fonte de energia. Então, na maior parte das vezes, a gente pede para não fazer por conta dessa possibilidade, né? Mas o treino em jejum, por exemplo, pode ser uma estratégia de emagrecimento, né? Então, se eu quero usar os depósitos de gordura, eu posso tentar treinar em jejum, claro, se a pessoa passar bem, né?
Sim. Se ela for desmaiar no meio do treino, não adianta treinar em jejum. Então, é uma coisa bem particular daí de paciente para paciente. Não é nem proibido e nem liberado para todo mundo. A gente tem que analisar, assim, realmente cada caso. Tem alguns estudos científicos que mostram, inclusive, assim, que tem, depois desse período de adaptação, que tem resultados legais. Uhum. E depois da prática do exercício, a pessoa lá toda suada, cansada, que tipo de alimento é indicado? Então, tá, vamos lá. Depois do exercício, a gente primeiramente tem que repor esses estoques de glicogênio muscular. O glicogênio muscular, para quem não sabe, é a nossa reserva de glicose, né? Glicose sempre proveniente de carboidrato, né? Então, a gente precisa, se o objetivo não é emagrecer, repor esses estoques. Se o objetivo é emagrecer, eu posso esperar um pouquinho, né? Dar um tempo para o meu metabolismo continuar acelerado e buscar gordura como fonte de energia. Mas aí são estratégias, né, para objetivos diferentes. Mas na maior parte das vezes a gente repõe os estoques de glicogênio com carboidrato. Então, o carboidrato também é importante depois do treino. E aqueles de fácil absorção fazem essa reposição mais rápido. Então, um suco de fruta, até o caldo de cana, fruta com mel, que são carboidratos rápidos, vitamina, né? E aí, sim, também a fonte de proteína. O que é proteína? Todos os alimentos de origem animal contêm proteína, né? A proteína é um nutriente importante que a gente encontra nesses alimentos. Se não for, a pessoa for vegetariana, vegana, a gente encontra proteína em outros alimentos também, como o feijão, a lentilha, o grão de bico, né? Que são as principais fontes vegetais aí de proteína, ou até, se for o caso, a utilização de um suplemento. Mas aí não só proteína, como a maior parte das pessoas fazem, né? Eu quero reparar o tecido, né? A importância da proteína é justamente isso, reparar o tecido muscular que foi lesionado, que foi danificado no treino, e que é importante essa lesão, né? Por conta da adaptação. A hipertrofia acontece por conta dessa lesão do músculo. Só que a gente daí precisa fornecer os aminoácidos para reparar esse músculo, né? Os aminoácidos provenientes dessas proteínas. Muita gente acaba o treino, vai lá e toma um suplemento de whey protein, quando muitas vezes nem precisava. Poderia fazer uma refeição completa, por exemplo, né? Que tem um carboidrato, que tem um pedaço de carne, ou arroz e feijão, que é uma ótima fonte também de carboidrato e proteína, né? Ovos, né? Dá para pensar numa estratégia pós-treino que seja com alimento, e não necessariamente com suplemento. A gente sempre fala, assim, para ser um pouquinho mais específico, na proporção de 4:1. Então, cada 4 gramas de carboidrato, 1 grama de proteína. Então, olha a diferença, né? O mais importante é o carboidrato. Porque senão a gente acaba utilizando a proteína como fonte de energia, e não é o que eu quero dar ela para o músculo, né? Para fazer o reparo tecidual. Então, não dá para esquecer o carboidrato, também não pode esquecer a proteína, que ela é super importante. Então, tem uns suplementos, inclusive, no mercado hoje, que eles trazem essa abordagem, né? Pós-treino, 4:1. Né? Já no rótulo vem essa abordagem. Então, são indicados aí nesse período do pós-treino, né? E para aqueles atletas que procuram um melhor desempenho, além do profissional da educação física, é importante também a participação do profissional da nutrição, né, professora? Isso, com certeza. É bem importante a gente estar sempre trocando figurinhas, né, informações que às vezes o paciente chega para a gente e não sabe dizer exatamente qual é o objetivo do treino, como que ele foi pensado, qual é a intensidade. E isso muda muito a nossa estratégia, né, como nutricionista, porque se a intensidade, né, de uma corrida é super alta, o nutriente que ele mais usa é o carboidrato, mas se a corrida é mais lenta, tranquila, ele usa mais gordura como fonte de energia, né? Então, a gente precisa estar ligado nisso, né? E em contato com outro profissional, que é super importante, principalmente nos atletas. Sim. Né? Aí, um trabalho em conjunto é, primordial, assim. A gente, inclusive, está fazendo um trabalho agora com a equipe de handebol aqui da Univale, né? Então, a gente está atendendo os meninos, eles disputam vários campeonatos, né? Tem resultados bem legais e, né, vão passar a ter esse acompanhamento um pouquinho mais de perto, né? Daí envolve também os acadêmicos e tudo mais. Isso, exatamente. Na prática já. Exatamente. A gente atende na clínica de nutrição, que é aqui dentro da unidade de saúde, né, que tem na Univale. E aí a gente traz, então, para um atendimento mais específico da área esportiva, assim, né? E os trabalhos do curso de nutrição atualmente, como é que estão, professora? Eu sou bem suspeita para falar, né? Que eu adoro, e adoro ser professora também, né? A gente vem trazendo muito essa parte da nutrição esportiva para dentro do curso, porque muitos alunos chegam até a gente justamente querendo aprender, querendo trabalhar nessa área, né? Pessoas que já foram atletas ou que se identificam com a academia e tudo mais. Então, a gente tem
deixado, né, os alunos um pouquinho mais à vontade no sentido de também participarem de outras atividades, por exemplo, essas que a gente faz o atendimento dos atletas, né? Porque senão eles vão falar de nutrição esportiva só no 6º período. Entendi. Né? Quase acabando o curso, né? Mas é importante também porque aí eles já tiveram a base, né? Sim. Do conhecimento, e aí a gente pode sim abordar outras coisas, né? Que envolvem fisiologia, né? Do movimento, fisiologia do exercício. Então, é um pouquinho mais complexo, mas fora isso o curso está super bem, né? A gente tem bastante entrada de alunos, né? O nosso Canute bem movimentado, né? Que é o centro acadêmico, estão fazendo vários eventos, inclusive acho que vale a divulgação, talvez antecipada, mas vai ter um curso, né, de nutrição esportiva que o Canute está promovendo aí para a Semana Acadêmica da Univale, agora em junho. Olha, que bacana. Depois vai vir mais informações aí. Vamos estar divulgando, com certeza. Isso, professora do curso de nutrição, Giovana Vecchi, obrigado pela sua participação. Obrigada também, agradeço o convite e adoro falar sobre isso, então pode sempre me convidar. Então tá combinado. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até uma próxima edição.